Então quem segue vai fazer mais tarde. Até o X, até o bichinho ali, o outro tá só nesse público. Aí melhorei o. Olha, amei agora. Parecendo assim, ó, o jeito que eu enxergo, ele fez aqui, ó. Eu enxergo desse jeito. Tirar o óculos, né? Tira o óculos agora e enxerga bem. Tá bom, né? Olha que lindo. Então vamos lá, tá, pessoal? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu tô criando agora uma... Peraí. Tá gravando, tá? Então eu criei um atributo de classe estático, que eu estou chamando de contador, e o ID para cada uma dessas threads aqui, tá? Então eu vou dizer que o meu ID vai receber o contador, e eu incremento esse contador aqui. Aqui na mensagem que eu vou imprimir, eu vou botar thread, contador, e eu quero imprimir também o tempo, o horário atual do sistema, tá? Então, system executar de novo isso aqui. Você tá com o thread run aqui, você quer ver a plataforma do thread run? Não quero não. Aqui eu, Ele tá travando o outro ali embaixo, né? Tá? aqui. Ele está travando o final da threads aqui. Não tava aparecendo aquela hora. Mas foi bom, porque... Então vamos aqui, ó. E aí eu falei para vocês que eu ia dizer o que era o que é debugar, né, no Java. Se vocês perceberem aqui, antes vocês não viam verde, agora tá, melhorou um pouquinho, né? O meu programa, que é esse threadman aqui, ele está bloqueado nessa linha verde. Então debugar é uma forma de você executar linha a linha o seu programa para que ele não execute todas as instruções de uma vez e você não entenda o que está acontecendo. Então muitas vezes o teu programa está com algum tipo de erro, tu não entende direito o que está acontecendo, e debugando tu consegue entender o que aconteceu. Então aqui no Eclipse o F6 ele passa para a próxima instrução. Tá? Então eu vou instanciar e iniciar a minha thread, tá? E a minha classe vai ficar bloqueada nesse método. Se vocês perceberem aqui, a minha thread 1 está executando lá, tá? E o tempo está mudando, aquele tempo ali é um tempo em milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, né? Que é uma convençãozinha que o pessoal usou para você criar acessar a hora do sistema. Se eu vou parar aqui a execução, vou executar novamente. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra thread, tá? Vou copiar esse código aqui. Vou chamar agora de thread 2 e vou chamar o método start da thread 2. E vou debugar novamente esse meu código. Então, thread 1, start thread 1. Vou ficar parado aqui antes de declarar instanciar a thread 2, e vocês percebem que a minha thread 1 está rodando. Tá? Quando eu mandar instanciar e executar a thread 2, agora não sei se vocês perceberem, ó, a thread 1 e a thread 2 elas estão... Tá, deixa eu executar, deixa eu ver aqui o negócio, rapidinho. Thread 1, thread 2 start. Contador mais. Aqui não é contador, né? Aqui eu tenho que imprimir, na verdade, é o ID da thread, tá? Deixa eu inicializar esse contador aqui com 1. Então vamos lá. Vou debugar. Estava certo o código, era só a variável que eu estava usando que era errada. Então eu vou inicializar primeiro a thread 1. Tá? Então thread 1 está executando. Quando eu mandar executar a thread 2, vocês vão ver que a execução agora da thread 1 e a thread 2 ela está
ele chama de interleaving, né? As instruções elas estão executando uma depois da outra, e quem controla a execução dessas instruções aqui é o processador. Eu posso inicializar quantas threads eu quiser, e meu programa vai, o SO, ele vai garantir que essas instruções aqui elas executam em paralelo. Então eu digo o que eu quero que seja executado em paralelo, e eu delego a responsabilidade para o sistema operacional da execução desse código aqui em paralelo. Tá? Então aqui ele vai ficar executando indefinidamente enquanto eu quiser, aqui a minha thread 1 e a thread 2. Vou parar, eu posso criar outras threads aqui. Tem como uma thread se autodestruir? Hã? Uma thread se autodestruir. Tem, a gente vai fazer já já ela. Tá? Eu vou comentar um pouquinho, enquanto eu vou deixar executando aqui a thread 3. Se vocês perceberam, é o thread 1, 2 e 3 executando. E elas vão ficar aqui executando por um tempo. Márcio, quantas threads eu posso criar no meu programa? Quantas vocês quiserem. Tá? Existe um limite aí alto, eu acho que 64K threads. Você pode criar e o SO não vai reclamar. Mas o que acontece na prática? Na prática, quem executa esse fio de execuções, né, essa sequência de instruções de cada programa, é o processador. E esses processadores mais normais, eles têm, sei lá, 4 núcleos, 8 núcleos. E o SO garante, é o papel do SO, fazer o escalonamento entre as instruções de cada programa e o núcleo do teu processador. Então, se tu tem um processador com 8 núcleos, por exemplo, na melhor das hipóteses, tu vai ter 8 programas executando em paralelo. Então, um cálculo que se faz, isso aí não é verdade sempre, já eu falo o que pode melhorar ou alterar esse cálculo aí, mas um cálculo se faz mais ou menos é você criar no máximo a quantidade de threads igual à quantidade de núcleos que aquela tua máquina que tu vai executar tem. Tá? Na prática, né, de novo, eu posso ter 8 núcleos, eu crio 8 threads, beleza. Mas tu pode ter uma thread, que essa thread o que ela faz? Ela abre a conexão pela rede, fica esperando uma resposta, processa isso e entrega o resultado para uma outra parte do sistema. Se tu tem uma thread que está abrindo conexão pela rede, esse fato de abrir conexão pela rede e esperar a resposta do servidor, ele automaticamente significa que o teu processador vai ficar esperando até que aquela informação que está voltando pela rede esteja disponível. Então tu pode criar mais threads, por quê? Porque enquanto o processador está esperando a resposta de algo do servidor na internet, ele pode realizar um outro cálculo, um outro processamento. Tá? Então aqui só um exemplo de como é que você trabalha com threads e a quantidade de threads que você pode criar. Perceba o seguinte, o que a minha thread está fazendo? Eu disse para vocês que tudo que estava dentro do método run vai ser executado em paralelo com outros processos, com outras threads desse teu processo, que é esse processo que a gente está utilizando, e com outros processos, que são esses processos aqui que estão executando no meu computador. Tá? Se a gente vier aqui, eu consigo mostrar para vocês todos os processos que estão executando em paralelo. Então tudo isso aqui, nesse programa aqui, que é um monitor de atividade que o Mac tem, ele me mostra todos os processos que estão em atividade agora consumindo recursos da minha máquina. Isso aqui é o gerenciador de tarefas tá? É o gerenciador de tarefas do meu processo, beleza? Vamos aqui. Márcio, quem é que finaliza o processo? Ou o SO finaliza um processo porque aconteceu alguma coisa e ele precisou matar. Por exemplo, se eu vier aqui nesse monitor de tarefa aqui e mandar matar o Chrome, por exemplo, independente das ações que o Chrome está fazendo, o SO vai matar esse processo aqui. Tá? Então podem acontecer eventos dentro do SO que obriguem o sistema a matar aquele processo. Então você, como programador, não pode esperar pelo SO para parar o teu processo. Então uma thread, o que ela faz? Executa a atividade e termina o processamento. Aqui, por enquanto, eu botei o while true só para fazer a minha thread ficar imprimindo umas mensagens de forma indefinida. Eu vou criar uma outra variável aqui de ambiente, que eu vou chamar de executando. Vou inicializar ela com falso. Em vez de
eu fazer while true, eu vou no início do meu método run, eu vou dizer que essa variável running é true, enquanto estiver executando. Então até agora eu não mudei nada no que eu tinha implementado antes. O que eu vou fazer é criar um método que eu vou chamar de stop thread, que eu vou setar a minha variável running true. Tá? E aqui na minha thread principal, depois do system out, eu vou thread 1 ponto stop thread. E aí eu vou fazer a mesma coisa para thread 2 e para thread 3. Vamos debugar isso aqui novamente, tá? F8 ele pula todas as execuções até o próximo breakpoint ou até o final do código. Então vamos lá, F8 novamente. F8, meu código está executando bloqueado nessa linha 18, tá? Então ele está executando as 3 threads. Quando eu continuar aqui F6 para a próxima instrução e parar a thread 1, perceba que já daqui a pouco a thread 1 vai parar de imprimir informação ali na saída, tá? O que acontece aqui com o buffer de execução? Eu estou jogando mensagens no meu buffer que estão aparecendo na saída padrão e eventualmente essas mensagens aqui ele vai consumir todo o buffer e vai parar a execução da minha thread. Ele não parou, né? Porque stop thread tem que ser falso. Tá? Então vamos executar aqui novamente. Vamos debugar. F8. F8. Então ele está executando as minhas 3 threads. Parei a thread 1, agora a thread 2 e a thread 3 estão executando, tá? Então, à medida que eu for parando threads aqui, meu programa termina a execução e aí finalizou a execução desse meu código aqui. Tá? Então, eu, programador, eu sou responsável por gerenciar o início e o final das threads. Eu posso até, se eu quiser, delegar para o sistema operacional matar a minha thread. Tem um método do pacote thread, do pacote concorrência do Java, que é para eu parar essa thread. Então perceba que ela está em amarelo e com o traçozinho cortando o método. Isso aqui está querendo dizer que esse método que eu estou usando, ele está deprecated. Deprecated é um termo que significa que está não está sendo mais utilizado. Certo? Então a mensagem do programador é assim, ó, o método está lá, você pode usar ainda. Mas eu não aconselho que você utilize mais esse método porque a gente detectou algum problema com a implementação dele. Ou porque ele causa um problema de desempenho do SO, ou porque ele tem a gente entende que a melhor prática de programação hoje não é utilizar ele. Tá? Então, você pode até utilizar e vai ficar lá no pacote, certo? Mas não é a forma correta de você utilizar e você parar suas threads. Beleza? Então aqui a gente tem a primeira, assim, conceito por trás do uso de threads, que é você fazer a sua classe estender da thread e implementar o método run. Na prática, tá? O que vai ser executado mesmo em paralelo vai ser isso aqui que está dentro do método run. Enquanto você quiser que algum comportamento seja executado, você coloca ali dentro do método run. Quando esse comportamento terminar, você finaliza a sua thread. Mas que tipo de coisa eu coloco dentro desse método run? Eu vou baixar um arquivo do meu servidor. Eu vou pegar uma lista de contatos, no exemplo que a gente vai fazer na próxima aula.
eu vou baixar um vídeo, eu vou tocar um vídeo, quando terminar de tocar eu quero que ele termine, a música e por aí vai. Então esses comportamentos, que são atividades que eu sei que vai demorar um tempo, que eu não tenho controle sobre que tipo de coisa isso vai acontecer, de que tipo de comportamento esse baixar um arquivo, tocar uma música vai demorar, você não coloca na sua tela do seu Android, da sua aplicação. Por quê? Porque o Android, por padrão, ele proíbe que você faça isso hoje, desde o 4.0. Tá? Existem mecanismos para tu fazer esse comportamento aqui em paralelo, para que você não bloqueie a execução do seu aplicativo. Então a lógica qual é? Você quer que a sua tela inicialize algum comportamento? Beleza. O que você precisa fazer? Você vai jogar esse comportamento de demorado em uma thread ou em outra classe que o Android tem. Você vai dar um feedback para o usuário de que existe um comportamento em background acontecendo, que daqui a pouco ele vai ter a resposta. Tá? Quando essa resposta terminar, você notifica a sua tela do Android. Tá? Vamos terminar aqui um pouco sobre essa teoria de threads e a gente vai para o Android e usa a mesma coisa que a gente está usando aqui no Java puro, a gente vai usar lá no Eclipse, no Android Studio com o Android. Beleza, o que eu tenho aqui? Ó? Mais um pouquinho de conceito sobre como é que o Java funciona e como é que o Java foi construído. O Android, quando ele foi ser criado, ele pegou tudo que o Java tinha à época dos pacotes principais e jogou dentro do Android. O Java era uma linguagem orientada a objetos e um dos conceitos de orientação a objeto que vocês aprenderam, que a gente aprendeu, foi o conceito de herança. Então você tem uma classe pai que tem um comportamento implementado nela, você faz a sua classe, uma classe filho herdar da classe pai e ela herda, né, ela traz todos os comportamentos que estão implementados na classe pai. Então quando eu venho aqui e digo que a minha classe Hello World Thread estende a classe thread, eu estou herdando todos os comportamentos da classe thread e um dos comportamentos que eu herdo é esse comportamento que permite que eu execute código em paralelo com o resto do meu processo. Como é que o Java implementou a herança? O Java, por decisão de design dos criadores da linguagem, não tem herança múltipla. O que é isso? Quando eu herdo de uma classe, eu estou impedido de herdar de outras classes. Então, o Java não existe herança múltipla em Java. Então, quando você herda de uma única classe. Então, quando você vem aqui e faz a minha classe Hello World Thread estender da classe Thread, na prática, o que você está fazendo é impedindo que essa sua classe Hello World Thread aqui possa estender de qualquer outra classe. Então, essa classe Hello World Thread ela não pode mais estender de nenhuma outra. Em alguns projetos que vocês forem trabalhar aí afora, pode ser que seja interessante você ter uma thread, mas que ela herda o comportamento de uma outra classe. Tá? Então tem um outro mecanismo que o Java tem para você trabalhar com Java, que é a criação de uma nova classe, que eu vou chamar aqui de Hello World Runnable. Runnable a tradução para executável, né? Então aqui a minha classe Hello World executável, ela implementa a interface Runnable. Então sempre que você implementa uma interface, você é obrigado a implementar os métodos que aquela interface traz. Então perceba aqui, ó, a minha classe Hello World Runnable, ela é obrigada a implementar essas classes da interface Runnable. Então vou vir aqui do lado, ó, no erro, adicionar os métodos não implementados. Olha o método que ele adicionou para mim, ó. O mesmo método run que eu tinha lá na minha classe thread, agora eu tenho na minha interface Runnable. Então eu vou vir aqui na minha Hello World Thread, vou copiar todos esses métodos aqui e jogar lá dentro da minha classe, tá? Eu quero exatamente o mesmo comportamento, então Runnable. E lá no meu método run eu também vou copiar o mesmo comportamento, tá?
Então eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito na outra classe. Só que eu vou chamar de thread runnable e o ID. Então o comportamento é o mesmo. Tá? Qual é a diferença? O que é que muda? Muda que na classe anterior eu estava estendendo de thread. Então aquele comportamento de executar em paralelo já está implementado para mim dentro da classe PyThread. Na classe Hello World Runnable, eu não tenho esse comportamento de execução em paralelo implementado. A única coisa que eu fiz aqui foi implementar uma interface. Qual é a mensagem que tu está passando pro Java e para a máquina virtual quando tu implementa a interface Runnable? A mensagem é, eu tenho um comportamento aí que eu quero que seja paralelizável. Mas não tem nenhuma implementação aqui nesse meu código dessa classe Hello World Runnable que de fato implemente esse comportamento de executar em paralelo. Então aqui quando eu quiser executar aquilo ali dentro de uma thread dessa em paralelo, igual eu já fiz, eu venho aqui e declaro uma classe do tipo thread qualquer, que eu vou chamar de T1, new thread, e agora o que ela recebe como parâmetro? Uma interface do tipo runnable. Então eu preciso declarar, né, instanciar a minha interface runnable e passar como parâmetro dentro do construtor da classe thread. E agora T1.start normalmente, tá? Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo aqui da linha 18 à linha 20 e o que eu estou fazendo da linha 15 à linha 16 é mais ou menos a mesma coisa, o comportamento é parecido. A diferença é que eu tenho uma classe que estende de thread e aqui eu tenho uma classe que implementa runnable. Então, quando eu estendo de thread, eu já chamo direto o método start dela. Quando eu implemento de runnable, eu preciso empacotar essa interface runnable dentro de uma thread e chamar o start da thread. Quando usar cada A primeira coisa é quando você precisa que a sua classe ela herde de alguém, mas simule o comportamento de uma thread. Então, quando tu vier na tua hierarquia de herança e tu precisar herdar de uma outra classe do teu pacote, da tua estrutura, e quiser que ela tenha um comportamento de execução em paralelo, tu faz ela herdar de quem tu quer e implementa o runnable. E tu joga dentro de uma thread igual eu estou fazendo aqui. É como se essa minha classe aqui, ela extends classe Py, que foi uma classe qualquer que tu criou, que tem uma série de comportamentos aqui que tu implementou, mas tu quer que ela execute em paralelo também. Porque eu não poderia fazer a herança múltipla lá. Então a gente vai usar o segundo método para o Android, né? Lá no Android, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, como é que o Android faz. O que o Android faz? Ele faz o seguinte, ó. Sempre com aquela ideia lá da robustez como princípio, ele faz assim, ó, eu não quero que a minha thread bloqueie. Thread não pode bloquear. Tela principal, thread principal não pode bloquear. Então, se o usuário está interagindo com a aplicação e acontecer algum problema dentro daquela aplicação, aquela thread não pode bloquear. E o SO ele também não pode ficar dependente de problemas na aplicação enquanto ele está executando. Então, tendo isso em mente, o que ele fez? Ó, eu sei que se eu for abrir uma conexão pela rede, eu vou demorar alguns segundos. E alguns segundos para interação com tela em Android é muita coisa. Então, o que eles fazem? Beleza, tu tem uma tela, tu está proibido de abrir conexão pela rede. O que tu faz? Cria uma thread e a tua thread é que faz conexão pela rede, é que abre arquivo. E quando aquela requisição estiver finalizada, a tua thread notifica a tela e a tela altera alguma coisa. Por exemplo, eu quero baixar uma lista de contatos da minha agenda. Então, a minha thread vai no servidor. Quando a thread estiver pronta, ela notifica a tela. Tá? Então o comportamento é esse. Por isso que eu estou falando para vocês sobre thread agora. Por quê? Porque daqui a pouco, quando a gente precisar ir no servidor, eu não posso ir no servidor a partir da tela. Vou tentar fazer aqui e vai dar erro. Eu vou ter que ir no servidor a partir de uma thread. E quando a thread terminar, a thread notifica a tela. E que tem um evento que vai alterar a sua tela.
Tá? Então vamos executar isso aqui, vamos ver o que aconteceu e a gente termina essa parte de threads em Java e vai para o Android. Então, se vocês perceberem, ó, em algum momento aqui no meio da minha execução, eu tenho uma mensagem informando que eu tenho uma thread runnable também executando aqui no meu código. Por quê? Porque eu startei só uma. Se eu quiser parar essa classe aqui, só lembrando que eu implementei um método stopThread na interface também. A minha classe é Hello World Runnable também. Então eu venho aqui na minha thread main e T1 ponto. Não é T1, né? É runnable. Ponto stopThread. Então vou debugar aqui novamente. Então, se vocês perceberem, está lá executando tudo. Então eu vou parar a thread 1, ó, thread 2, thread 3 e a runnable. Parei a thread 2, a 3 e a runnable. Parei a minha thread 3, só tem a runnable executando. Beleza? E aí eu finalizo a minha execução do meu código e minha thread parou. Beleza? Vamos lá. Projeto vazio, tela principal. Vamos aqui no nosso projeto principal. Nexus 6. Vou tirar esse Hello World daqui. Vou colocar um layout vertical. Dentro desse vertical, eu vou colocar um horizontal com 2 botões. E o botão para parar. E vou colocar um outro layout horizontal. E dentro desse cara eu vou colocar um multiline texto. Foi. Aí eu peguei o editor aí quando terminar a aula. Se quiser entrar e dar uma olhada nele. Tá? O que eu tenho aqui, ó. Vou criar um layout linear agora. E a altura dele eu vou botar a altura do pai. E eu tenho um layout linear horizontal que eu vou ficar imprimindo textos dentro dele. Então eu vou inicializar várias threads. Cada vez que eu inicializar uma thread, eu vou ficar imprimindo mensagens e eu vou colocar essa thread para imprimir mensagem dentro da tela do meu celular. Tá? Vou vir aqui no meu Java, botão direito, new, vou criar um novo pacote que eu vou chamar de threads, tá? Vou criar uma nova classe Java.
chamei de Hello World Thread, tá? Vamos lá copiar aquele Hello World Thread. Aí perceba que eu copiei o código, colei aqui, extends thread JavaLang. Tá? A diferença é que agora eu vou pegar isso aqui e vou jogar dentro de um eu não tenho mais, né, o System Out Println, né, aqui no Android. Então eu vou colocar log.d. Quem é que vai imprimir isso aqui? Eu quero que imprima. O Android tem um padrãozinho, não mostrei para vocês ainda, que é o seguinte, ó. E o nome da minha thread. Porque ele vai reclamar do tamanho do pacote. Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar só o nome. Static. Na minha classe principal, vou criar um método. Os botões, né? Inicializar thread, passando a view. Vou botar o void. Vou inicializar ela. Thread.start. Vou só jogar esse cara aqui para fora. Inicializar minha thread no create, tá? Na inicializar a thread eu começo ela. Então eu instanciei ela no onCreate, eu inicializo a minha thread no inicializar. E eu vou ter um método para inicializar e outro para parar minha thread. Lá no botão, ó, clicar no iniciar, no meu onClick, inicializar a thread, o parar no onClick, stop thread. Beleza? Quando eu mandar executar isso aqui, minha thread está aqui executando, tá? Quando eu mandar parar ela, eu paro a execução dela. Você, como programador, você tem que gerenciar. Quando a gente trabalha com threads desse jeito, você tem que gerenciar as instâncias da tua thread. Então aqui na minha thread, o jeito correto de fazer seria eu criar uma lista para ela,
no inicializar thread, eu instancio uma thread, inicializo ela e adiciono na minha lista. E no parar thread, eu pego uma instância do Hello World thread, minha lista, eu removo, está na posição 0 e eu paro a thread. Se a minha lista não estiver vazia, né? Ponto size. Então eu removo a thread que está na posição 0 e eu paro essa thread. Então se eu executar isso aqui novamente, e eu tenho minhas threads rodando aqui, thread 1, 2, 3 e 4. À medida que eu vou parando aqui a thread, ele vai parando na ordem inversa, né? Primeiro mata a thread 1, thread 2, thread 3 e a thread 4. Sempre que eu clico no botão, ele começa uma thread. Sempre que eu clico no botão de parar, eu, Márcio, gerencio o início e o final de cada uma dessas threads. Tranquilo? Beleza, agora vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, o único comportamento que essa minha thread aqui está fazendo é logando, né, no logcat uma mensagem que eu passei para ela. Vou criar uma outra classe aqui por enquanto, só para a gente usar o Runnable. Vou copiar aqui o conteúdo todo da minha classe Hello World Thread, tá? Dentro da minha classe Hello World Runnable. Vai dar um erro ali que eu vou consertar, tá? Então o nome da classe tem que ser Hello World Runnable. Implements Runnable. E beleza, aqui dentro do Hello World Runnable, o que eu quero? Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu inicializar uma thread, eu quero que em vez dela ficar jogando a saída dela para o log, eu quero que ela imprima aqui na tela também alguma mensagem. Então eu vou ficar concatenando aqui nesse add text aqui o conteúdo da mensagem que a thread está gerando. Tá? Então aqui na minha activity principal, o que eu faço? Ó? E agora, a minha classe Hello World Runnable, no construtor dela, então string texto recebe ponto
getText, texto, recebe, ponto mensagem, mais ponto toString e edText.setText texto. Vou jogar aqui para cima. O que eu quero agora? Cada vez que essa minha classe estiver rodando, ela vai acessar o texto que está lá no edText, vai concatenar a nova mensagem e vai guardar de volta o text lá e vai dormir por meio segundo. Então eu tenho a minha thread principal, que é a minha tela, né? Eu tenho a minha tela de um lado e eu tenho essa thread que eu estou inicializando. Então a tela inicializa essa minha outra thread. Essa minha thread vai fazer o quê? Vai gerar mensagens e escrever de volta na tela. A classe que eu estou usando é essa Hello World Runnable, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu vou aqui na minha tela principal, em vez de ser um array-list de Hello World Thread, vai ser um array-list de Hello World Runnable. Hello World Runnable. Hello World Runnable. Aqui na minha inicializar thread, que eu preciso alterar, que eu estava inicializando uma classe do tipo Hello World Thread, eu vou inicializar uma classe do tipo Hello World Runnable. Já explico o que eu estou fazendo aqui, tá? O porquê que eu estou fazendo isso. Primeiro vamos só testar e ver se funciona. Thread t recebe new thread, passando o runnable que eu estou criando. Esse runnable aqui é esse cara aqui. Ó, o que foi que eu alterei desse meu Hello World Runnable, tá? O que eu alterei é que agora ela recebe como parâmetro a minha caixa de texto. Então, quando eu clicar no botão, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão, vou inicializar uma thread do tipo runnable, vou fazer ela executar em paralelo, usando ali o newThread.start, vou adicionar na minha lista. Qual é o comportamento em paralelo que ela vai executar? Ela vai gerar uma mensagem e escrever na caixa de texto. Ao final da execução, quando eu clicar no método para parar a thread, ele vai remover aquela classe da lista e vai parar essa thread. Vamos executar novamente e ver o que acontece. A aplicação quebrou, por quê? Se eu vier olhar aqui no logcat, ó, a mensagem que ele está me dando, ó, aqui, ó. Apenas a thread original que criou as views, a hierarquia de views, pode tocar nas suas views. O que ele está me dizendo aqui em outras palavras, traduzindo, né? Essa tela que eu estou mostrando aqui no emulador agora, que é a tela principal, a execução dessa tela aqui tem uma thread principal. O que é isso? Aquela execuçãozinha sequencial de instruções, tanto dos eventos de botão, evento de toque de tela e por aí vai, segue a thread principal, que tem outro comportamento por trás dessa tela aqui, e apenas essa tela aqui é que pode alterar o estado das suas views internas. Então, o botão, essa minha caixa de texto aqui que eu estou colocando com vocês, outros elementos de tela
aqui só pode ser alterados pela thread principal dessa tela. E quando eu venho aqui, ó, e eu crio uma classe do tipo runnable, que é uma outra thread, passo uma view para essa thread e tento alterar o conteúdo da view nessa outra thread que eu criei, não é a thread principal, é uma thread que eu, programador, desenvolvi, o Android veda que uma outra thread toque nas views da thread principal. A ideia é a seguinte, ó, eu não abro conexão na thread principal, porque conexão é um negócio demorado, e eu vou fazer isso numa outra thread que vai rodar em background, no serviço, em outras classes que o Java tem, a SyncTask, o Handler, por aí vai. Tá? Então eu proíbo, ou eu evito que a minha thread principal tenha comportamento demorado, para que ela não fique não responsiva ou trave. Tá? Beleza, aí essa thread aqui, quando terminar, ela também não pode tocar na thread principal, porque existe todo um escalonamento de execução dessa thread principal aqui, com acesso à região crítica, por aí vai, tem toda uma teoria por trás do que está acontecendo aqui, que se eu deixar essa thread tocar a minha thread secundária tocar na thread principal, eu vou estar atrapalhando a execução dessa thread principal. Tá? Então agora eu separo, eu não tenho mais uma thread interagindo com a thread principal, que se essa thread aqui falhar em algum momento, pode ser que falhe a minha thread principal. O único mecanismo que eu tenho de fazer a minha thread alterar o conteúdo da view principal, então minha thread secundária alterar o conteúdo da minha thread principal na minha tela, é usando os mecanismos que o Android tem. Tá? Um desses mecanismos, deixa eu só copiar aqui o texto para eu mostrar para vocês. É
Então agora o que eu faço? Ó? Eu acesso o meu... eu crio uma instância de Runnable, que é o que vai executar o comportamento de escrever de fato na tela, tá? E eu seto o texto naquela minha tela e digo que, ó, eu quero postar essa mensagem que vai ser um Runnable. Então eu vou escalonar a execução desse Runnable aqui dentro dos outros processos que estão tocando na thread principal, na tela principal. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma instância de Runnable implementando o método Run. E esse método Run que vai tocar na tela. E eu chamo o método Post da view que eu estou editando. Então se eu estou editando na view, que é um edit text, eu chamo o edit text dessa minha view passando o Runnable. Então eu vou ter um escalonador dessa thread principal que vai ficar responsável por algum momento no futuro próximo, tá? Que o usuário não perceba que tem um delay muito grande, alterar, tocar naquela view. Então agora as minhas threads estão executando em paralelo. E agora eu não tenho mais thread 2 tocando na minha tela em algum momento. Tá? Então perceba que no final, ó, eu não tenho mais thread 2 tocando na tela. Só apenas ou não tenho mais tela 1, thread 1 tocando na minha tela. Só o thread 2. Se eu inicializar de novo, ele está com thread 3 só agora, tá? Vou mandar parar, vamos lá embaixo, ó. Eu só tenho um thread 3 tocando na tela, porque a thread 1 e a 2 não existem mais, a 3 executou por um tempo e parou. Tá? Então, o que é o comportamento aqui? Cada vez que eu clico no botão, eu inicializo uma thread que vai ficar fazendo comportamento. O normal é o seguinte, você cria uma thread que vai buscar alguma coisa da rede, um negócio que vai ser demorado. Uma vez que tu terminar aquele processamento demorado, escrever na view tem que ser uma coisa rápida. Então é atualizar o conteúdo de uma lista, é atualizar uma mensagem de um label, tá? É atualizar uma imagem de um background, é atualizar tu tinha uma mensagem que estava em negrito para os e-mails não lidos e agora que eu consegui ler e baixar o e-mail, tu atualiza a tua lista para dizer, ó, tá? Então, comportamento demorado, tu vai colocar dentro da tua thread. Que foi essa thread que eu criei aqui. Então, tem o run aqui, o comportamento demorado está implementado dentro dela. Uma vez que esse comportamento demorado terminou, e você precisar escrever na sua view, alterar o conteúdo da sua tela, o que você faz? Instancia uma classe do tipo Runnable e dentro do método run dele você faz a atualização da tua view. Aqui eu estou só setando um texto. Tá? E aí eu delego, né, para o escalonador de threads da tua view, da tua tela principal. E aí uma thread por vez, desculpa, vai ficar tocando a view. Em algum momento, essa minha thread aqui vai ser executada, ela toca na view e termina a execução. Então essa view que eu estou postando aqui, essa thread que eu estou postando aqui na minha view, tem que ser uma thread que executa muito rápido. Beleza? Tá, então o comportamento é esse. Ao clicar no botão, eu inicializo uma thread com comportamento demorado. Então ele vai ficar executando ali 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos dentro do método run dessa thread que eu criei. Ao terminar o comportamento demorado, então isso aqui seria o nosso comportamento demorado, tá? Aqui não é só criar uma mensagem, mas pode ser baixar alguma coisa da internet, acessar um sistema de arquivo, processar alguma informação, fazer um cálculo mais demorado. Uma vez que esse cálculo terminou, a resposta, que é a alteração da view, para dar o feedback para o usuário que aquela ação foi concluída e mostrar, por exemplo, o resultado dela, tem que ser um código muito rápido.
Tranquilo? Então, por hoje é isso aqui, tá? Eu vou tentar concatenar esses dois vídeos. A gente teve o problema do monitor, né? Eu vou tentar concatenar os dois vídeos e aí eu subo mais tarde lá no Cipla esse vídeo aqui com o conteúdo dessa aula aqui e o conteúdo da aula passada. Eu vou criar duas branches lá no coisa. Na aula que vem, a gente vai aprender a trabalhar agora com outros mecanismos de threads que o Android tem, tá? Tem outras classes que a gente pode utilizar com o Android. Vou mostrar para vocês quando que vocês usam cada uma delas. E aí, se der tempo, a gente já começa a mexer com um pouquinho de comunicação pela rede. Beleza? Só fazer a chamada aqui rapidinho e aí vocês estão liberados.